Irmãos e irmãs, queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós leremos a partir do versículo de número 14. Apocalipse 3, 14. Nós estamos na última reflexão da série Igreja em Colapso. Nós iniciamos alguns domingos atrás uma série de reflexões nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor no livro do Apocalipse, que foram direções, orientações, exortações da parte de Jesus às igrejas. As igrejas que tinham o seu contexto histórico, social e até teológico, na forma como eles viviam a sua espiritualidade, mas que também representam as igrejas, representa a igreja de Jesus Cristo de uma maneira geral. Então estas cartas não são só às igrejas daquele período, mas também cartas para nós, cartas que são endereçadas às igrejas de todas as décadas, de todos os séculos, e procura assim orientar. Como nós estamos dia após dia vivendo como comunidade redimida pelo sangue de Jesus, para proclamarmos as boas novas do Evangelho, esses textos são textos que nos corrige, que nos exorta, que nos motiva, incentiva, porque também há palavras de elogios da parte de Jesus às igrejas, apesar de não ser o caso da carta que nós vamos ler hoje, esta carta há só exortação, mas as cartas mostram que a igreja de Jesus, os cristãos, precisam estar sempre com seus olhos e coração fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. A gente não pode se desviar, a gente não pode sofrer com a apatia, com a indiferença, com a insensibilidade. Então cada uma dessas cartas trabalha com esses conceitos, e hoje a carta à igreja em Laodiceia, capítulo 3, a partir do verso 14 até o versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém até aí. Carta à igreja de Laodiceia. Eu gostaria que na nossa reflexão e na meditação do nosso coração nessa noite, nós pudéssemos ter diante da nossa mente, diante dos nossos olhos, a importância da humildade, a importância de vivermos sempre buscando no Senhor um coração quebrantado, um coração que reconhece erros, que reconhece falhas, que reconhece limites. Um coração aberto ao ponto de termos a humildade de reconhecermos que erramos e quando erramos, com quem erramos. Humildade. A humildade, ela é uma postura extremamente necessária para nós, na nossa espiritualidade. Nós não podemos nos deixar dominar pelo orgulho. O oposto da humildade é orgulho. Nós lutamos diariamente contra o orgulho, porque a natureza humana ela é orgulhosa. Ser orgulhoso não se resume a ter ou não ter uma condição socioeconômica melhor. Nós podemos ter dificuldades financeiras e sermos orgulhosos, podemos ter uma boa estabilidade econômica e sermos orgulhosos. O orgulho não se refere à remuneração de um indivíduo, mas à maneira como ele se vê, à maneira como ele se enxerga, à maneira como ele se vê diante dos outros, se ele se acha melhor do que os outros,
se ele se põe num patamar superior ao outro, independente de qual seja a justificativa para si mesmo, para sustentar o seu ego inflado. É orgulho. E esse termo ele é importante na nossa reflexão de hoje, porque é o que está presente na igreja de Laodiceia e na cidade de Laodiceia. Quando Jesus fala com essa igreja e a exorta, ele a exorta por causa da sua autossuficiência, pelo conceito que a comunidade e a cidade têm de que eles se bastam, de que eles têm em si tudo o que precisam, eles não precisam de mais nada, de mais ninguém. Esta é a realidade da cidade e da comunidade cristã em Laodiceia. Diferente de outras cartas que nós vimos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, em que algumas igrejas enfrentavam dificuldades financeiras porque eram comunidades pobres, a igreja de Laodiceia não é uma comunidade pobre. A cidade de Laodiceia não é uma cidade pobre. Eles são a Faria Limer do século I, né, Menzinho. Eles têm toda a condição econômica daquele período. Era uma cidade muito bem estruturada. Eles tinham tudo o que você possa imaginar de avanço na medicina, eles tinham indústrias, eles fabricavam suas próprias roupas, eles tinham indústrias de tecido, eles, além da questão médica que era ampla, eles tinham o melhor centro oftalmológico do período, por isso eles produziam algumas ervas que contribuíam para ter colírios de qualidade, eles faziam negociações. Era uma cidade altamente desenvolvida. Era uma cidade que, naquele tempo, nós estamos falando dos séculos I, até antes de Cristo, eles construíram arquedutos para conseguir transportar água de cidades vizinhas, que ficavam aproximadamente 25 quilômetros de distância, para que elas pudessem abastecer a sua cidade. Como a água de Laodiceia não era uma água boa e, na verdade, eles não tinham nascentes para poder abastecer toda a cidade, eles traziam água da cidade de Colossos, que tinha uma fonte termal, uma fonte de água fria, e trazia de Hierópolis, que era uma fonte termal de águas quentes. Eles construíram naquele período arquedutos para que a água chegasse à cidade de Laodiceia. Mas como não havia toda a tecnologia como nós temos hoje, o desenvolvimento, a água fria chegava morna e a água quente chegava morna também. Nesse processo, a água chegava, mas chegava como se fosse uma água insalubre, uma água que, para o consumo, era inadequado. Para o consumo, gerava uma indigestão, um mal-estar. Era uma água boa para irrigação, era uma água que poderia ser usada para muitas coisas, como um banho e outras necessidades, mas que para o consumo em si não era o ideal. E Jesus, falando com aquela igreja, conhecendo toda essa situação de autossuficiência que estava presente numa comunidade, que tinha todos os recursos financeiros e estruturais para fazer o que bem entendia, Jesus diz: olha, apesar de tudo que vocês têm, vocês vivem uma espiritualidade que não é profunda. Ser morno não significa, pegando os outros dois termos de ser frio e quente, como frio alguém distante de Deus e quente alguém próximo de Deus, usando uma temperatura espiritual. Frio é alguém que não tem comunhão, que não busca, que não intercede. Quente é quem está fervoroso, buscando. Não. Ser frio e ser quente nesse contexto significa ser o que é em essência, é ter uma utilidade, porque a água fria tem uma utilidade, ela pode ser consumida, ela pode ser bebida, ela tem um propósito. A água quente, ela tem um propósito. Se está calor, você vai para onde tem água fria, você entra no mar, você se banha, é bom. Está quente, está frio demais, você vai para as águas termais, você vai para Poços de Caldas. As algas sulfurosas, que são águas quentes. Você vai para um lugar onde há águas que são um pouco mais quentes. Há um propósito. Mas quando Jesus diz que a igreja é morna, está dizendo: olha, vocês têm tudo, mas ao mesmo tempo
não têm nada. Vocês têm recursos, vocês têm médicos, vocês têm roupas, vocês têm o que é necessário para a vida humana, mas o coração de vocês está distante de mim. Então vocês são mornos, vocês não têm nada. É isso que Jesus está dizendo para a igreja. Porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa era a postura do coração dos cristãos em Laodiceia. Pela estabilidade que eles haviam alcançado, pela segurança que a realidade econômica daquele tempo lhes dava, eles se achavam autossuficientes e, portanto, orgulhosos. Está tudo bem, a gente dá um jeito, a gente resolve de um jeito. E ao pensarem assim, está tudo bem, a gente resolve de um jeito, a gente dá um jeito, eles se distanciavam de uma comunhão profunda e uma dependência total de Deus. Porque quem se basta não precisa de Deus. Quem se acha suficiente não precisa de Deus. Quem acha que não precisa do outro, que não precisa do irmão, que não precisa de quem está do seu lado, lá no fundo também acha que não precisa de Deus. Porque se você não ama, se você não convive, se você não se relaciona com o seu irmão a quem vê, como é que você pode dizer que ama Deus a quem não vê? As nossas relações são de interdependência. Nós precisamos uns dos outros, nós não somos suficientes. Nós somos dependentes. Nós somos interdependentes. E aqui nesta comunidade de Laodiceia, havia esse coração tomado pelo orgulho, em que as pessoas achavam que tão somente o que elas queriam, o que elas podiam, era suficiente. Mas Jesus diz, mas vocês não sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nu. Essa palavra ela tem peso, porque ele está dizendo que as pessoas não têm roupa no lugar em que elas produzem as roupas, que elas costuram as roupas. Está dizendo que ela é cega no lugar onde tem um colírio mais moderno daquele tempo. Diz que ela é pobre numa comunidade mais rica, onde os recursos financeiros sobram. Diz que ela é miserável quando ela tem tudo em abundância. Mas o fato é que todas essas palavras de Jesus, todo esse paradoxo de Jesus, se refere à espiritualidade, à vida com Deus, à comunhão com Deus. Não é uma miserabilidade financeira, não é uma pobreza econômica, não é uma cegueira física, não é uma nudez real. São conceitos apresentados de forma espiritual. Você enxerga, mas você não vê. Você está vestido, mas as tuas vergonhas são expostas. Você tem recursos, mas a tua avareza e a tua ganância depõem contra você. É nesse sentido que Jesus está dizendo, vocês têm tudo e não têm nada. Porque o coração está distante de Deus. E Jesus, mesmo sendo Ele quem é, o próprio Deus encarnado, Ele traz uma palavra de conselho. Ele diz, aconselho-te. Dou um conselho para vocês, que de mim vocês comprem ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Toda essa figura de linguagem de Jesus é uma forma de dizer àquela comunidade que eles só podem viver bem debaixo da graça de Deus através da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês só vão ter alguma coisa se vocês se achegarem a mim e receberem de mim o que eu posso lhes oferecer. É isso que Jesus está dizendo. Eu dou uma nova vida, eu dou graça, eu dou ânimo, eu dou direção, eu dou conforto, eu dou consolo, eu dou amparo. Mas para isso vocês precisam quebrar o orgulho. Para isso vocês precisam reconhecer que vocês não têm nada e não são nada. É difícil quebrar o orgulho. Porque, como eu falei, nós somos orgulhosos, é da natureza humana. A gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros, desde a queda, não foi assim lá no jardim? Deus deu uma ordem, não coma da árvore que está no meio do jardim. Aí Adão falou, beleza, Senhor, não vamos comer. Veio a serpente, seduziu Eva, Eva falou para que Adão comesse, eles comeram, pecaram contra Deus, Deus chegou na viração do dia para Adão, no diálogo com ele, e falou, você comeu
do fruto da árvore que eu disse para que você não comesse, em vez dele falar assim, Senhor, eu comi, eu desobedeci, eu errei, eu não devia ter comido, eu comi, ele falou, não, a mulher que o Senhor me deu, eu não fiz nada de errado, não, se não fosse o Senhor ter me arrumado essa dor de cabeça, Adão, tá bom, viu, gente? Eu não teria errado. Orgulho. Qual foi a sedução da serpente? No dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como Deus. Orgulho. Por que eu vou ser inferior se eu posso ser como Ele? O orgulho tenta nos tornar senhores da nossa própria vida. Tenta nos fazer assumir o controle de tudo, e se não podemos assumir o controle de tudo, queremos assumir pelo menos o controle nosso. Sou eu quem mando. Se não mando nos outros, mando em mim. É orgulho. E o homem não quis submeter nem a Deus. Quando teve uma oportunidade de ser como Deus, desobedeceu o Senhor para tentar assumir o controle. Então, a natureza humana, natureza pecaminosa do homem, é marcada pelo orgulho. Nós somos todos pecadores. Dentro da nossa confissão de fé, a maneira antropológica, a maneira como nós entendemos o ser humano, é que o ser humano ele é pecador. Nós somos pecadores. E nós só deixaremos a pecaminosidade no dia em que estivermos na glória com o nosso Senhor, com o corpo glorificado. Então a nossa natureza é de pecadores, nós somos pecadores. Agora a forma como o pecado se manifesta na nossa vida é diferente. Certo? Você não é pecador porque você mentiu. Você mente porque você é pecador. Você não agiu desonestamente e por isso você pecou. Você peca porque você foi desonesto porque você é pecador. Você não teve um ato libidinoso e por isso é um pecado. Não, você cometeu um ato libidinoso porque você é pecador. A maneira como nós pecamos, ela é consequência da nossa natureza pecaminosa. Por isso que não existe pecado maior ou pecado menor. Existem consequências diferentes, mas o pecado é pecado. Porque a nossa natureza é pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa ela está fundamentada no orgulho do nosso coração. Porque nós achamos que somos suficientes. Que nós achamos que podemos. Nós achamos que nós temos direito. E aí vem um comportamento humano de que é muito mais fácil a gente julgar o pecado do outro do que o nosso próprio pecado. Isso é orgulho. Se o outro peca, a gente fala, não sei, eu não estava com a cabeça. Você viu o que o irmão fez, pastor? Eu falo, vai orar. Você viu o que fez? Você vê o que o outro faz, mas você não consegue enxergar o que você faz. Por quê? Porque o orgulho não deixa. O orgulho te cega. O orgulho não deixa você olhar para si, faz você olhar para o outro, que é uma maneira de você se esconder, que foi exatamente o que Adão fez no jardim. Não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu e me deu do fruto para que eu comesse. E Jesus vem com a palavra dizendo assim, olha, aconselho a vocês que compres de mim o ouro refinado, porque não há riqueza maior do que está sob a minha graça. Não há riqueza maior. Eu oriento vocês a comprar vestiduras brancas de mim para se vestir, porque se não for a roupa que eu posso lhes oferecer, não tem roupa que serve, não tem roupa, não tem grife que se compare com as roupas que eu posso oferecer. Ou seja, Jesus de maneira simbólica está dizendo, não é a roupa que você veste, mas é a forma como você está diante de mim que importa. Olha, coloque os meus colírios nos seus olhos para que vocês possam enxergar. É Jesus dizendo que não tem outro estilo de vida que não seja na dependência total da graça dele. E nós precisamos viver sob a graça de Deus. Se nós estamos trabalhando nesses últimos domingos sobre igreja em colapso, só tem um jeito da igreja não entrar em colapso. É eu e você, cada um de nós, estarmos debaixo da dependência total de Deus em Cristo Jesus. Porque se depender da gente, a igreja sucumbe. Se depender de nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. Ontem, antes de ontem, nós tivemos lá em Limeira a reunião do presbitério. E eu fiz uma reflexão no livro de Esther, a rainha Esther, né, Hadassa, que significa noiva. E esse livro de Esther, ele era usado pelo povo de Israel, pelo povo judeu, nas festas anuais chamada Purim, festa de Purim. A festa de Purim é uma celebração do povo judeu de que Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua graça, poupou a aniquilação total do povo dele, dos judeus, no Antigo Testamento.
Porque como o povo judeu de Israel era um povo muito frágil, que foi dominado por vários povos, pela Babilônia, pela Síria e pela Pérsia, depois por Roma, e sempre sofreu invasões, quando a Pérsia estava dominando toda a região, a espiritualidade do povo quase sumiu, desapareceu. Quando você estuda a história do povo de Deus do século V a.C., você quase não tem comunidade judaica, você quase não tem o povo de Deus, porque eles sofreram perseguição e eles esfriaram totalmente a fé. E quando você lê o livro de Esther, você praticamente não vê o nome de Deus no livro de Esther. Eles se gabavam de ser judeus, mas não falavam de Deus. Mordecai não se curva, eu estou falando aqui da história do livro de Esther, Mordecai não se curva diante de Amã, que é uma obrigação, e por isso Amã quer matar todos os judeus, mas ele diz assim, eu não vou me curvar diante de Amã, porque eu sou um judeu. Ele não fala, não vou me curvar diante de Amã, porque eu só me curvo diante do Deus Todo-Poderoso. Não, é porque ele é judeu. Há um orgulho nacionalista ali. Não há temor a Deus, há orgulho nacionalista. Há um estufado peito. Eu sou judeu e eu não me curvo diante de ninguém. Não, todos nós temos que nos curvar, mas é diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então há um orgulho institucional, há um orgulho nacional na parte de Mordecai. Mas ainda assim, sabe o que Deus faz? Deus livra o seu povo do aniquilamento. O povo de Deus fica por um fio, mas Deus livra o seu povo. E quando nós paramos para pensar na igreja de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus não é extinta, não é por causa de nós, mas é por causa da graça de Deus que sustenta a sua igreja. A igreja passou por perseguição na história, e ela vai continuar passando. A igreja vai ter momentos mais difíceis e momentos um pouco menos difíceis, mas vai ter momentos difíceis. E quem sustenta a igreja? É a graça de Deus em Cristo Jesus, é Ele quem nos sustenta. É Ele quem faz permanecer o remanescente fiel. É Ele quem cuida da sua comunidade, porque ela foi comprada pelo seu precioso sangue. Então a nossa parte é nos despirmos do nosso orgulho, curvarmos os nossos joelhos, colocarmos a nossa boca no pó e clamar, Senhor, tem misericórdia de nós, porque se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Porque se não for o Senhor o tempo todo ao nosso lado, o que seria de nós? Se nós estamos aqui hoje, é porque a graça de Deus nos sustentou. É porque Deus sustentou a sua igreja. E essas palavras de Jesus nos levam a isso, a reconhecer as nossas limitações, a reconhecer o nosso pecado, a reconhecer o nosso orgulho e humildemente nos quebrantarmos diante de Deus, dizendo, Senhor, dependemos de Ti. É só o Senhor. A igreja, ela se sustenta pela graça de Deus. É Deus quem provê recursos financeiros para a sua igreja. É Deus quem provê liderança para o ministério da sua igreja. É Deus que levanta pessoas e renova corações em momentos difíceis. É a graça de Deus, não somos nós. É a graça de Deus. Não é a nossa competência, não é a nossa habilidade, não é o nosso talento. É a graça de Deus. Porque se fosse alguma coisa nossa, nós nos orgulharíamos. Nós diríamos, ó como somos bons. Ó como somos melhores do que os outros. Ó como a gente consegue mais. Ó como eu faço mais. E aí vem Deus pela sua graça e quebra as nossas pernas. Porque Ele diz assim, eu repreendo, eu disciplino a todos quanto amo. O escritor da carta aos Hebreus diz isso, que o pai que ama corrige o seu filho. O que nos faz reconhecer a paternidade divina é sermos corrigidos, é sermos disciplinados, é sermos tratados por Deus. E que Deus trate de nós. Que Deus discipline a cada um de nós segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. Portanto, encerro a minha reflexão hoje dizendo para você, seja zeloso, seja cuidadoso com as coisas que envolvem o reino de Deus e arrependa-te, que nós nos arrependamos, que se há alguma vaidade, algum orgulho, alguma prepotência, alguma arrogância, algum sentimento de autossuficiência no nosso coração, que o Espírito de Deus quebre isso em nós e que nós possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo nosso Senhor, que ama, que perdoa, que está sempre com o coração aberto, porque é só a graça de Deus que nos faz ficar de pé, é a graça de Deus que nos faz levantar pela manhã, é a graça de Deus que nos faz estar aqui hoje no domingo à noite,
É a graça de Deus que vai nos dar força amanhã para levantar para o trabalho. É a graça de Deus que vai nos dar sabedoria para resolver um conflito familiar. É a graça de Deus que vai nos dar ânimo, mesmo diante de notícias tristes e às vezes devastadoras. É a graça de Deus. Se não for a graça de Deus sobre nós, nós seremos miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas a graça de Deus nos fortalece, nos faz enxergar e nos dá o que precisamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a nossa igreja, a nossa comunidade, possa reconhecer a sua total e completa dependência do Senhor em Cristo Jesus. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar juntos. Vou pedir para o louvor também vir à frente, para a gente cantar um cântico juntos no final. Mas eu queria que você tivesse o seu tempo com Deus de oração. Nós falamos desde o começo sobre o fato de sermos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E no encerramento dessa série de mensagens, Igreja em Colapso, que nós possamos reconhecer que Deus é o Senhor da sua igreja, que nós somos servos e servas com o coração abertos para sermos usados por Ele da maneira como Ele quer, e sermos tratados por Ele da maneira como Ele quer tratar de nós, para que sejamos disciplinados por Deus, corrigidos pelo Senhor, da maneira como Ele entende que precisamos ser corrigidos. Cada um de nós temos formas diferentes de lidar, às vezes temos coisas que não estão resolvidas ainda no nosso coração, temos problemas com os quais nós não sabemos lidar, que mexem com o nosso ego, que inflamam o nosso ego, que nos tira do sério, nos irrita. A natureza pecaminosa está presente em nós e o nosso orgulho se levanta, mas que tudo isso possa ser posto diante do altar de Deus nessa noite, quebrado no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus tenha liberdade para trabalhar com você, para começar um mover no teu coração nessa noite. Que tudo que temos, que todos os recursos que alcançamos, que todo o conhecimento que adquirimos, que toda habilidade que já colocamos em prática, que nos traz facilidades, que nos traz riquezas, que tudo isso possa ser posto diante do altar de Deus e que nós reconheçamos que tudo que temos vem das mãos dEle, não é nosso, pertence a Ele. Portanto, que sejamos mais generosos, que saibamos dividir, que saibamos colaborar, contribuir, que tenhamos um coração de fato quebrantado diante de Deus. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor, ó Pai. Eis-nos aqui, ó Pai, uma igreja, uma comunidade de fé, que tem as suas lutas, tem as suas batalhas, e tem também as suas oportunidades. Assim como a cidade, a igreja de Laodiceia, que tinha muitas coisas que eram boas, ó Pai, nós também a temos. Mas nós queremos pedir que o Senhor não deixe que nenhuma destas coisas que são boas, que são circunstanciais, que são consequências de uma sociedade que evoluiu, que tecnologicamente conseguiu criar novas coisas, não deixa que isso se torne a razão da nossa existência e nem mesmo o motivo da nossa segurança, porque a nossa segurança não está nas riquezas deste mundo, a nossa segurança é o Senhor, ó Deus. O nosso Senhor Jesus disse que nós não poderíamos servir a dois senhores, ou nós serviríamos ao Senhor ou a Mamon, ou nós serviríamos ao Senhor, o Deus Criador, ou ao dinheiro. E nós declaramos nessa noite que o nosso Senhor és Tu, ó Pai, é ao Senhor que nós servimos. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor nos dá, mas nenhuma delas nos domina, Pai. Nenhuma delas pode nos dominar, até porque só Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, põe do Seu colírio sobre os nossos olhos, nos vista com a Sua roupa, e que possamos prosseguir com os olhos fixos no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai. Amém.